Se você quer um pouco mais de tocada, principalmente na estrada carregado, o 1.4 vai ser o seu número. Uma crítica recorrente em carros Volkswagen é a questão da suspensão, tá, pessoal? Muitos criticam que ela é muito dura, eu discordo, ela é mais firme que os seus rivais, mas é uma suspensão confortável, inclusive ela ser um pouco mais firme, traz uma condução muito mais direta, tá, pessoal? Ele é um carro muito mais na mão. Vamos falar de pontos negativos. Acho que o primeiro deles, eu até falei isso no vídeo do Comfortline, se você não viu e quer conferir, vou deixar aí na tela para vocês e vou deixar no card no final do vídeo também. Assiste esse vídeo até o final, depois você vai lá e assiste o Comfortline também. Mas é uma coisa que eu mencionei lá no Comfortline, que aqui também está presente. O acabamento melhorou bastante depois do facelift, mas ainda não é o ideal. Principalmente por causa do preço, ele é o mais caro. Parte de R$175 mil com o teto, mais a pintura metálica, ele vai para 185 e tem mais o opcional do pacote de segurança, que vai adicionar aqui o assistente de faixa que não estava presente até então. Esse carro já tem o ACC, frenagem de emergência, ganhou detector de ponto cego, que não estava presente na linha 24, mas realmente o acabamento ainda deixa um pouco a desejar. Em contrapartida, ele é um carro super seguro, espaçoso, ele tem um dos melhores entre-eixos da categoria. E na prática, pessoal, você consegue levar aqui 3, 4 adultos com muita folga e tem um porta-malas honesto. Não é o maior da categoria, mas dá conta do recado. 373 litros, expansível para até 420. Então você consegue fazer aqui um bem bolado para levar uma cadeira de rodas, um carrinho de bebê. Ele tem o espaço suficiente para você poder usar o carro no dia a dia e viajar com a família com muita folga, com muita tranquilidade. Aqui você tem Active Info Display. E ele tem os modos de condução, modo Eco, normal, Sport e individual. No modo individual, você consegue personalizar alguns parâmetros, transmissão, direção, você consegue deixar a direção mais direta ou um pouco mais anestesiada, a forma de funcionamento do ar-condicionado e também a forma de reação do ACC. São coisas que eu gosto. Aqui eu acho que o modo normal é o indicado, é bem balanceado, tá, pessoal? Você consegue usar na cidade, usar na estrada. O consumo não fica muito diferente do modo Eco e não tem tanto aquele turbo lag chato. Tem turbo lag, tá, pessoal? Mas não é tanto quanto no modo Eco. Se você quiser economizar o máximo de combustível possível, o modo Eco realmente é muito bom. Mas falta aqui também, pessoal, acho que os botões físicos, tá? Até a linha 22, ele tinha os botões aqui, por exemplo, o botão para você ligar o Park Assist, o botão para você alterar os modos de condução ficavam aqui embaixo. Agora, se você tiver, por exemplo, no ar-condicionado, você vai ter que voltar, você vai ter que navegar e vir aqui. Você tem que dar alguns cliques a mais na estrada, andando com o carro. Isso acaba sendo um problema. Aqui você tinha o botão, entrava no modo, já colocava no modo de condução. Era mais prático. Aqui na rodovia, o T-Cross tem um comportamento excelente, tá, pessoal? A gente tem aqui respostas rápidas. Ele é um carro bem rápido, dinâmico e ganha velocidade de uma forma bastante objetiva, tá, pessoal? Na prática, se você quer um carro girador, eu tenho certeza que esse pode ser o carro perfeito para você. É bem diferente do 1.0, não que lá seja ruim, mas sim, é diferente. E o interessante é que esse carro está com o pacote ADAS junto com o opcional, que vai trazer o assistente de faixa, que acaba deixando o sistema mais completo. Por padrão, ele vem com o ACC, frenagem de emergência, e com o pacote opcional, ele vai trazer o Lane Assist, algo que não estava presente até então. Ele não centraliza na faixa, tá, pessoal? Mas ele faz as correções e eu percebo que ele é um pouco mais preciso que o Jeep antes do facelift, porque agora na linha 25 ele já tem o centralizador. É uma pena que o ACC dentro da cidade, como ele não tem o freio eletrônico nem auto-hold, ele não vai frear o carro por inteiro se você tiver um sinal vermelho. Ele vai funcionar muito parecido com o que acontece com o Nivus, tá, pessoal? Ele vai, a partir dos 20, ele vai trazer um aviso sonoro e uma mensagem para você assumir o controle e frear o final do movimento. Chegamos para a gente poder mostrar em detalhes o carro por inteiro, né, pessoal? Teve o facelift. A câmera de ré continua com a mesma qualidade, que na minha opinião deixa um pouco a desejar, principalmente na resolução. E ela não tem câmera 360 ainda. Pelo preço, acho que deveria ser um item de série, tá, pessoal? Acho que a Volkswagen tem que repensar alguns elementos, principalmente porque não é um carro barato. O visual do carro sempre foi muito bonito, o pessoal gosta. Desde o lançamento ele figura aí no top 3 de vendas, né, pessoal? Faz muito sucesso. E muito disso porque, além de ser um carro bem completinho, ele tem um visual bem agradável, né? Linhas marcantes. Para a linha 25 ele recebeu essa nova roda,
que vai dividir opiniões. Eu acho a roda anterior mais bonita, mas é uma roda legal. Ela é um pouco mais fechada, tem freio a disco nas 4 rodas. E como eu já falei para vocês lá no início, a mudança, o facelift, ele foi um pouco mais sutil. Eles apararam as arestas, tá, pessoal? Não tinha o farol em LED, tinha que comprar o opcional e era só na versão Highline. Agora eles deixaram o padrão. Farol em LEDs, perdeu infelizmente o farol auxiliar. E na versão com o pacote Tech, na versão Highline, ele tinha o projetor com ajuste automático. Então, para quem tinha uma Highline com o pacote, é na verdade um downgrade, porque aqui é só um espelhinho. Manteve a DRL. A grade também mudou um pouco a padronagem aqui, agora tem essa meio colmeia em linha e ganhou 2 faixas. Antes ele tinha só essa faixa de baixo, ele tinha também aquela inscrição T-Cross na parte de baixo, agora ele recebeu essa boca um pouco maior. Sensor de orçamento dianteiro, traseiro, Park Assist, tem detector de ponto cego, tem chave de presença, agora ela é por botão, antes ele tinha o acesso touch, né, pessoal, que era um pouquinho mais avançado. É uma pena que já faz algum tempo ele não tem mais aquele acabamento escovado aqui do rack, tá, pessoal? Eu, como tenho uma versão 19, eu consigo perceber as diferenças. Também não tem a tampinha plástica da roda, que a minha também já tinha. O porta-malas, eu acho que eles poderiam ter trazido de volta som da Beats, que não tem mais como opcional, e o sistema safe, tá, pessoal? Pelo menos na versão Highline, que aí você tem o tampão rígido com os níveis. Temos aqui o step, que não é uma quinta roda, mas é um pneu normal, aro 15, então ele traz um pouco mais de segurança. E o interessante é que ele tem aquele ajuste que você consegue deixar sem a linguetinha, ele vai ficar normal, 373 litros, e se você precisar de um pouco mais de espaço, você ajusta. Vai perder um pouco do conforto para quem vai sentado, mas se você precisa de espaço no porta-malas, não vai levar ninguém aqui, ou vai ser uma viagem de emergência, um deslocamento rápido, você consegue ter um porta-malas bem generoso, 420 litros nessa categoria. Eu acho que é o maior da categoria. O espaço para as pernas, espaço para a cabeça são excelentes. Tem o teto preto, saída de ar traseiro, 2 portinhas USB, inclusive as 2 de carregamento rápido. O túnel, ele é alto, largo, mas o entre-eixos longo faz com que você consiga deixar o pé aqui, ó, sem deixar as pontas para fora. Então você consegue levar uma terceira pessoa aqui sem grandes problemas. Inclusive, para vocês, hein? Gostei da padronagem do banco. A gente sabe que quando ele foi lançado, lá em 2019, ele tinha o meio claro, que refletia bastante, era uma crítica. O retrovisor ficava com a iluminação do painel refletida ali no espelho, não era legal. Agora ele tem um interior bem mais escuro, não só o teto, mas as portas. Vocês percebem que aqui a porta é toda escura, com material macio. A versão Comfortline, para quem não viu o vídeo ainda, tá aí na descrição, ela tem essa parte de baixo clara e esse tecido aqui ela é claro. Então tem essa diferença. Aqui na Highline ela é 100% escura, com esses detalhes aqui, que é meio um cinza. Está presente aqui também. Então na prática ficou legal. Acho que ficou faltando aqui um banco elétrico. Acho que na versão Highline deveria ter. Mas gostei dos bancos, tá, pessoal? E ficou mais bonito também. Parece que ele ficou um pouquinho mais chique, né, pessoal? Com esse perfurado desenhado. O encosto, ele tem aqueles ajustes de altura, ó, com os estralinhos. E tem um pequeno porta-luvas. Não é muito grande. Porta-copos também é bem complicado. Motorização. 150 cavalos, 25 kg de torque. Motorzinho TSI representa. E ele tem aqui, pessoal, a manta acústica. Já é um motor silencioso, mas no pacote ele é um carro bem montado. Posso afirmar para vocês, tem 4 anos com o carro, 0 dor de cabeça. Segundo em metro, consumo 8.1 no etanol na cidade, 11.7 na gasolina, na estrada 9.8 no etanol e 14 na gasolina. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha na diferença, se houve ou não, de consumo. Porque a gente gravou recentemente a Comfortline e tinha uma diferença, a versão nova ficou um pouquinho menos econômica, de 14.3 para 14.0. Aqui temos uma 250 TSI. Vamos dar uma olhadinha se teve mudança. Lá no Highline, 14. Vamos ver se teve diferença. Ó, teve diferença, tá, pessoal? 14.3. É uma diferença pequena, é um pelinho, mas dá para perceber que a versão 2025 tem um consumo um pouco inferior. Mas eu posso afirmar para vocês, hein? O consumo dela continua muito bom. Eu já cheguei a fazer 17 na estrada, tá, pessoal? Andando a 90 km por hora. E vamos aproveitar para mostrar o Park Assist na prática. Mesmo que você nunca tenha utilizado o sistema, é super tranquilo e pode ser uma verdadeira mão na roda, principalmente em vagas mais apertadas.
aperta o botão para chamar a função, ele já fica por padrão para o lado direito, mas se você quiser estacionar para o lado esquerdo, é só você dar seta para a esquerda e ele vai começar a monitorar o lado oposto. Eu gosto da seta, tá, pessoal? A gente vai monitorando, ele vai fazer a leitura dos espaços e assim que ele encontrar essa vaguinha, ó, já encontrou a vaguinha, e ele está pedindo para dar sequência, ó. Você dá sequência, ó. Assim que ele pedir para parar, você vai parar. Ó, encontrou a vaga. Marcha ré. Ó, agora a gente vai... O que vocês acham? Ó, ele vai tirar uma fina. É importante a gente saber onde que o carro tá, pessoal? Monitorar e acompanhar com os freios. Mas, ó, pediu para ir para frente. Ele tem essa barrinha para mostrar também que o movimento está concluído ou não. Ó. Pediu para parar, engata ré e a partir dali, ó, ele vai encaixar na vaga. E tá aí. Vamos ver como é que ficou. Se ele tivesse o câmbio eletrônico, ele não precisaria nem botar a mão na ida e volta, né, pessoal? Mas, ó, funciona bem. Não é uma vaga tão pequena assim, mas vocês perceberam que ele centralizou DRL, eu não sei se ela tá piscando aí para vocês. E vamos dar uma olhadinha na lanterna iluminada. Ó, mesmo de dia, ó, dá para perceber que é bonita, né, pessoal? E pra gente poder encerrar esse vídeo com chave de ouro, a gente tem que mostrar o teto solar, né? Eu sei que para muita gente é completamente dispensável, muitos acham supérfluo, mas eu falo para vocês, a experiência do teto solar, a iluminação, a vida a bordo, ela fica muito melhor, tá, pessoal? Fica um carro bem mais chique. Dá problema às vezes, eu sei muito bem, para quem acompanha o canal desde o início sabe do que eu tô falando, mas compraria de novo com o teto solar se fosse trocar o carro hoje, realmente fica uma outra cara, tá? Não é um carro muito barato, mas é um carro que entrega bastante em tecnologia, segurança, espaço, deixa um pouco a desejar no acabamento e falta alguns itens, como por exemplo, câmera 360, né, pessoal? É um carro de R$175 mil, com todos os opcionais ele passa dos R$180 mil, mas é realmente um carro que chama muito a atenção. Se você curtiu esse vídeo e está procurando outros vídeos de T-Cross, aqui do seu lado direito, na verdade do lado esquerdo, eu vou deixar o vídeo do T-Cross Comfortline em test drive já da versão 2025. Do lado esquerdo eu vou deixar um outro vídeo exclusivo para você. Agradeço a toda a equipe da Delta Veículos, o telefone da loja está passando na tela. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, falou.